No dia 8 de março se comemorou o Dia Internacional da Mulher, dia este que eu estou fazendo esse vídeo, que você provavelmente está vendo dessa data para frente. Uma data muito especial, meus irmãos, mas que tem sido distorcida. Melhor do que qualquer coisa é uma imagem, você vê aqui essa foto, né? Segundo as informações, em uma competição que houve lá na Inglaterra, e você vê dois homens, né, se beijando e comemorando o primeiro e o segundo lugar em uma competição feminina. Ali do lado tem uma mãe, você vê que ela está um pouco triste, até porque ela deveria ser o primeiro lugar, mas competindo com dois homens, ela não teve chance. Os dois levaram o primeiro e segundo lugar. Uma competição de ciclismo, e justamente nessa data você vê tanta ofensa, tanto desrespeito à mulher. A mulher que foi agraciada com o maior dom da vida, que é justamente gerar a vida. Isso pode-se dizer que é a maior bênção, né, que um ser vivo pode ter, que é gerar outra vida. E a mulher foi agraciada com isso. O próprio Jesus Cristo veio também através de uma mulher. E por conta de certas agendas e ideologias, isso tudo está sendo jogado no ralo. E é muito triste isso, família. Inclusive, o convívio entre homem e mulher está cada dia mais se tornando impossível pelas leis que estão sendo impostas, não só no Brasil, mas no mundo todo. Para provar isso, eu trago a matéria aqui enviada pelo nosso querido irmão Alan Vieira. Um abraço a esse nosso querido irmão. É uma matéria que fala das leis que estão sendo criadas lá na Europa, né? Especialmente na Espanha. A Espanha está hoje que é só lacração, meus irmãos. E essa matéria que está no R7, ela diz o seguinte: homem terá que pagar 1,6 milhão de reais à ex-mulher por trabalho doméstico, entenda. Mas já deixa eu explicar a você. Sabe aquela história de você, por exemplo, ter um bom emprego, né, e dizer, não, eu posso sustentar minha esposa e meus filhos, que hoje isso está ficando cada vez mais raro, né, infelizmente, cada vez os salários são menores, né, cada vez o seu suor é menos recompensado, então são poucos os privilegiados hoje que podem de fato sustentar a esposa e os filhos. Mesmo assim, ainda existe uma pouca parcela da sociedade que consegue. E é óbvio que vira um alvo da lacração. Eles não podem permitir uma coisa dessa. Então, para que não aconteça, mesmo que a mulher esteja de acordo, eles agora criam leis que, por acaso ela mude de ideia, o homem simplesmente vai se ferrar. Olha só, um tribunal da Espanha ordenou... Isso aqui não é teoria da conspiração, preste atenção que é matéria. Um tribunal da Espanha ordenou que um empresário deve pagar à ex-mulher 180 mil euros, aproximadamente 1,6 milhão de reais. Isso é devido a 25 anos de trabalhos domésticos não remunerado, com base no salário mínimo durante o casamento. Então veja, isso não faz sentido nenhum. Se o cara trabalha, né, sustenta a casa, paga energia, água, internet, traz a comida para a mulher, para os filhos, dá de vestir, todas essas despesas, né, fora passeio de família e tudo mais. Não é levado em consideração que ele pagou tudo isso sozinho, né? E o casamento é como se fosse uma sociedade. Ele faz essa parte, ela faz a outra parte, que é cuidar do lar, que também não é fácil, é estressante, né? O casamento é justamente isso, meus irmãos. Os dois fazem sacrifícios em prol da família. Com certeza, com esse dinheiro, o cara poderia trocar de carro, né? Poderia estar se divertindo com outras mulheres, mas ele está ali bancando a família dele, abrindo mão de certas coisas que ele mesmo deseja para ter a sua família, para um dia ser lembrado, porque é isso, meus irmãos. Por melhor amigo que você seja, depois de um tempo eles esquecem de você, mas os seus filhos, né, a sua esposa vai lembrar para sempre. Tinha até um episódio na Família Dinossauros, não é à toa que é aquela série fantástica, né, logo foi cancelada, não podia mais continuar e nunca mais tocaram, enterraram a Família Dinossauro porque eles ensinavam muita coisa e atacavam muito o sistema podre. Se você prestar atenção, se você assistir, recomendo demais. Não acho que era só brincadeira, comece a olhar com esse olhar esperto que você tem hoje, procure os capítulos da Família Dinossauro e você vai ver quantas críticas, quantas denúncias eles faziam contra o sistema, em forma de piada. E em um desses episódios, o Dino começa a pensar, ora, mas por que eu não gasto meu dinheiro comigo mesmo? E aí, no final desse episódio, ele entende que o motivo que vale a pena ele deixar de ter certos luxos, que são coisas vazias, porque é justamente na casa dele o único lugar que ele de fato é respeitado e que as pessoas amam ele.
Isso é o que acontece no lar. Mas você vê que isso aqui, né, estão criando mecanismo para tornar impossível esse convívio. Então, você vê uma multa de 1,5 milhão. Não é levado em consideração tudo que foi gasto, tudo que ele abriu mão durante o mesmo período de casados, 25 anos. Só é levado em consideração o lado dela. Isso aqui não pode ser justiça. Isso aqui não é feito por acaso. Então, continuando a matéria, o marido de Ivana Moral foi condenado a pagar essa quantia durante um acordo de divórcio que se tornou público na terça-feira, dia 7/3 de 2023. Então, a quantia é 1,6 milhão de reais. Eu estava apoiando meu marido em seu trabalho e na família como mãe e pai. Nunca tive acesso aos negócios financeiros. Tudo estava no nome dele, disse Ivana. O homem também terá que pagar uma pensão mensal para as duas filhas, que agora têm 20 e 14 anos. O ex-marido de Ivana, que só queria dividir sua casa e bens após o divórcio, deve apelar da decisão. As informações são do Daily Mail. Então, veja bem, família, prestou atenção aqui no finalzinho, aqui já encerra, né? Porque esse tipo de matéria, a mídia, ela só noticia para não ser omissa, né? Porque pela vontade deles mesmos, eles nem tocariam nesse assunto. Porque a destruição do casamento, a destruição da vida a dois, é isso aqui que significa essa coisa aqui que você está vendo, certo? O cara já estava disposto a dividir os seus bens com ela, até a casa que os dois moravam, mas ela ainda não está de acordo, ela quer ser indenizada. E eu pergunto, quem vai indenizar o cara? Ele também não merece ser indenizado por ter aberto mão de várias coisas que ele queria? Ou em 25 anos você acha que só ela fazia alguma coisa em prol da família? E o pior, você vê o cara pagar indenização a uma filha de 20 anos. 20 anos, meus irmãos. E de quanto será essa indenização de acordo com essa justiça? Então por aí você vê o quê? Você vê que não é uma coisa de país A ou país B. Estamos falando de Europa, estamos falando de Espanha. É um movimento global que tem entrado nos países e tem literalmente mudado e moldado as constituições. Com a chegada da inteligência artificial, com a chegada de novas tecnologias, esses dias eu estava vendo uma boca, né, que é tipo a do Mega Man. Quem não sabe, esse personagem aí, tô colocando pra você ver. É um personagem que ele é um robô, é um androide, mas ele tem todas as reações humanas, né? Inclusive é um grande herói. Eu joguei muito quando era criança os games do Mega Man, assisti também o anime que passava no SBT. Inclusive o episódio mais épico é quando aparece o Mega Man X, né, chamado lá só de X. Foi bem nostálgico, o desenho era bobinho, mas por conta dos jogos a gente curtia, né? E o Mega Man agora literalmente está sendo produzido, porque essa boca ela vai servir com as novas redes como o metaverso, né? E você tá ali paquerando uma pessoa e tal, e você vai ter a sensação de beijar a pessoa. Você vai estar beijando um pedaço de plástico, de silicone, mas você vai ter toda a impressão, porque eles estão trabalhando cada vez mais no realismo, de estar beijando uma boca real. Você não vai pensar que é uma borracha, até porque na sua cabeça, né, nos seus olhos, vai estar passando ali a imagem da pessoa. Então você vai ter o toque, mesmo que seja um pedaço de silicone, unida às imagens que você está vendo, a sensação vai ser de real. E com essas leis vai ficar realmente impossível. Não é à toa que o movimento Red Pill, né, pílula vermelha, eu mesmo não critico porque eu estou vendo isso. Tem várias pessoas, principalmente jovens, né, que hoje querem ter relacionamentos sérios. Isso dos dois lados. Quando eu falo jovens, eu não estou falando só do jovem homem, mas também mulher. Ambos os lados. Quando não se percebe isso, é um problema sério. Porque tem mulheres sérias também que estão passando pelo mesmo problema. Se dedica a um cara, o cara a explora. Eu conheço várias assalariadas que pagam moto, já falei isso pra vocês aqui mais de uma vez, né, mas que paga moto pro namorado. O cara chega com a cara do gato de botas, ô amor, eu queria tanto uma motozinha. Não, eu pago uma parte da parcela, aí tira no nome dela, o cara não paga, ela vai e paga sozinha. Eu vejo isso aqui o tempo todo, vi isso o tempo todo. Então eu não consigo generalizar. Agora, é óbvio, né, que criando esse tipo de privilégio para uma das partes, a parte privilegiada vai acabar, uma hora ou outra, infelizmente, né, se aproveitando disso para prejudicar a outra parte. É o que você está vendo. Então não são coisas criadas no próprio país, tem pessoas no próprio país que se beneficiam dessas coisas criadas. É o que a gente precisa entender. A coisa vai muito além de governos, meus irmãos. Não é à toa que eu quero fazer um vídeo especial para vocês disso.
A memória do Dr. Enéas está sendo atacada o tempo todo. Canais pequenos, sem relevância, pessoas ridículas e chegam a ser até inúteis. Mas o cara coloca um monte de livro atrás, porque isso é padrão também, né? Para o cara se fazer que é intelectual, ele coloca um monte de livro atrás. Se você perguntar que livro é aquele, ele não sabe nem dizer. Mas eles colocam, aí dizem, olha, eu sou doutor, eu sou filósofo, eu sou especialista, eu sou economista, e aí vai, por aí. E aí querem falar com autoridade e criticar as ideias de Enéas, mesmo ele já falecido. Quer dizer, as coisas que Enéas falou é tão sérias, meus irmãos, porque tem tudo a ver com isso. À medida que os estados perdem as suas fontes de renda, aquelas coisas lucrativas como, por exemplo, a internet, quando a gente paga, não fica mais para o Brasil. O Brasil recebe uma pequena porcentagem. O lucro vai para as empresas estrangeiras. E vários serviços essenciais, como eu já falei, até o sanduíche, né? Nós não temos a capacidade de produzir o nosso, precisamos trazer os estrangeiros para cá, porque eles é que sabem fazer. Então, nesse caso, o que é que vai acontecendo? Uma sangria nas finanças nacionais, o dinheiro literalmente some, fora o que a gente já paga de imposto. E aí, literalmente, começa a vir esse tipo de acordo. Olha, eu posso investir tanto aí se vocês estiverem de acordo a mudar essa lei aqui, ó. Vocês entrarem aqui no nosso acordo que é global, ó. Direito dos manos, direitos disso, direitos daquilo. E o que você está vendo na prática é uma destruição da família, da moral e dos bons costumes e agora da relação a dois. Triste demais, meus irmãos. Enfim, deixa aí a tua opinião. Eu faço questão sempre de saber o que você pensa, por mais oposto que seja da minha própria opinião. Mas aqui você viu os fatos, você viu a matéria, e quem acompanha o canal tem a plena noção do que realmente acontece. Enfim, meus irmãos, um abraço, fiquem com Deus, e que Deus proteja você e sua família mais do que nunca. Agora sim, fui!